bem, eu estou começando então a gravar agora essa reunião, a sexta reunião ordinária do COEP Minas. Vou convidar o Áureo para dar as boas-vindas e depois apresentarmos os palestrantes de hoje. Bom dia, Áureo. Bom dia, Júlia, bom dia a todos que estão aí participando desse encontro, né, que é muito importante hoje para todos nós, que hoje nós temos uma palestra, né, de suma importância, que é do NIS, do Núcleo de Inteligência Social, proferindo essa palestra o doutor Cristiano Moura, né. Depois a Júlia pode até falar do currículo dele, que é extenso, né? É um currículo para nós aqui que recebemos a pauta do COEP, né? Todos nós temos esse currículo dele, que é um currículo muito rico, né? E para nós é uma honra, doutor Cristiano, você estar aí proferindo essa palestra para nós, né? Então, bom dia a todos e vamos começar aí com essa nossa reunião do COEP Minas. Então, como o Áureo disse, a gente tem aqui hoje para fazer uma apresentação sobre o NIS, que é o Núcleo de Inteligência Social, uma parceria da Child Fund Brasil com a PUC Minas, né? Então, está aqui o Cristiano Moura e a Carla, da Child Fund. Eu vou pedir a ele que ele mesmo se apresente e já dê sequência à apresentação, que nós temos certeza que nós já tivemos a oportunidade de conhecer previamente, e é um trabalho que vai poder contribuir muito com todas as organizações, principalmente com aquelas que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Então, passo a palavra agora para o Cristiano. Bom dia, Cristiano. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Júlia. Bom dia, pessoal. Bom, antes de me apresentar, como a Júlia disse, eu trouxe, né, uma antiga colega de trabalho, a Carla. Nós já trabalhamos juntos há algum tempo e ao longo desse período podemos desenvolver várias coisas, né, enfrentar vários desafios, e eu até poderia apresentar, mas eu queria pedir à Carla que ela mesma se apresentasse, um pouco da trajetória dela. Em seguida, eu volto a falar e compartilhar um pouco com vocês a apresentação de hoje, tá bom? Carla. Bom dia para todo mundo. Sou Carla Correia, coordenadora de desenvolvimento social, né, na área de programas sociais do Child Fund e proteção infantil. Atuo já há alguns anos, né, na organização, em várias frentes, e como o Cristiano falou, o nosso trabalho está pautado, né, no desenvolvimento, no fortalecimento de crianças, adolescentes e jovens, né, e seus familiares nos territórios onde nós atuamos, em alguns estados brasileiros e vários municípios. É um prazer estar aqui com vocês, e um prazer também, né, mesmo sendo colega ali do dia a dia com o Cristiano, é sempre muito bom poder ouvi-lo e aprender, né, com as experiências e, né, com as informações tão ricas que ele compartilha conosco. A gente tem um ótimo encontro. Obrigado, Carla. Bom, pessoal, antes, né, de fazer todo aquele processo de compartilhar o PPT, eu acho que o que a gente vai fazer, na verdade, é um bate-papo interessante de coisas que nos unem por algo comum, tá? Assim, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, podem interromper, podem fazer perguntas. Se quiser deixar para o final também não tem problema, porque aqui o nosso papel, eu venho aqui muito no sentido de compartilhar uma boa prática que nós fizemos, deu certo, tá? Mas não significa que muitas vezes tem que ser feito em todos os lugares da mesma forma, né? O importante é ser feito, né? Às vezes eu conheço, eu tenho uma pessoa que é referência para mim na área de gestão de projetos, ele fala assim, olha, não importa a metodologia que você usa, se é uma metodologia do país tal, de outro país, o que importa é use, né? Se você vai ajudar uma pessoa, vamos imaginar, recentemente no Child Fund, nós passamos por um processo emergencial, distribuição de kits, né, de alimentação. E esse kit tinha um nome, depois esse nome mudou.
Então a gente ficou naquela discussão, por que esse nome? Porque eu falei, olha, não importa o nome. Isso é importante, mas isso é secundário. O que a gente não pode deixar de fazer é atender quem está precisando. Então, quando eu venho aqui trazer tudo isso, eu quero desmistificar qualquer questão relacionada a o que a gente está fazendo é a melhor coisa do mundo e faça que vai dar certo. Não, não é assim. A gente precisa flexibilizar e entender como que isso cabe dentro dos nossos processos. Projeto social é muito complexo. É um princípio. É muito difícil porque a mesma abordagem que a gente usa em um lugar não significa que vai dar certo no outro. E aí cabe a nós, né, nos unir, sentar, discutir, para a gente pensar a melhor forma de dar essa solução. Bom, o Auro comentou, né, a Júlia também, a respeito do meu currículo, né, das coisas que eu avancei ao longo dessa, até então, carreira na área social. Eu também gosto de dizer que todas as vezes que eu vou fazer minha apresentação, por favor, não tem nenhum sentido de dizer títulos, não é isso. É porque tudo aquilo que eu fui fazendo tem a ver com um trabalho que a gente desenvolveu no Child Fund. Então, eu fui sentindo a necessidade, a oportunidade apareceu, eu não fui deixando de fazer. Então, olha só, eu trabalho no Child Fund há 20 anos. Eu entrei lá, eu não era casado, eu não tinha universidade, faculdade, não tinha nada, né? Entrei lá, e aí eu não entrei no terceiro setor por amor, gente. Isso é importante falar. Eu não entrei porque, uma vida com propósito, aprendi isso em Harvard. Não, não foi. Tá? É tão linda a área social, agora eu vou ressignificar minha vida. Não, gente, eu precisava de trabalho. Precisava de emprego. E foi o que apareceu. Né? E eu queria porque era uma boa organização para trabalhar. Mas aí, quando eu entrei, né, se uns colocam o propósito, que é importantíssimo e deve ser, no meu caso foi ao contrário. No meu caso, esse propósito apareceu com o dia a dia, quando eu fui conhecendo pessoas, quando eu fui entendendo a visão, a missão da organização, e aquilo foi mudando um pouco os meus conceitos. Mesmo no Child Fund, durante, 5, 6 anos iniciais, eu ainda não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar na área social. Eu sempre gostei da área educacional, queria trabalhar dando aula, queria trabalhar na área da educação. Só que eu percebi que era possível fazer tudo isso, né? O social, ele é muito eclético, né? Ele é educacional, ele é esportivo, ele é ambiental, e aí as coisas eu fui vendo assim, olha, peraí, deixa eu olhar para dentro de onde eu trabalho e vamos lá. Bom, e aí nós tínhamos projetos ambientais. E eu sempre gostei, né? A graduação que eu queria fazer era geografia. E eu vi e falei assim, não, peraí, eu não estou falando de coisas diferentes. Então, eu iniciei, né, na universidade, fazendo geografia muito pela questão ambiental. Só que a questão ambiental, ela está ligada com o social. A gente vê isso na Agenda 2030. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. Algumas coisas, sim. Então, eu fui fazer geografia. E aí, eu já me introduzi na área de programas sociais. E fui aprender. E aí, eu fui aprender tudo na prática. Teoria e prática. Mais prática que teoria. Porque, na verdade, eu já trabalhava numa organização, faltava um pouco a teoria. Então, eu fui fazendo as duas coisas. E aí, para avançar um pouco, logo em seguida, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação na área de educação inclusiva. Vou fazer isso porque é uma inclusão de uma forma geral, vou fazer. Eu fiz a pós-graduação, só que eu comecei a trabalhar muito com projeto. E aí, eu senti a necessidade, fiz um MBA em gestão de projetos. Só que esse MBA, ele estava focado muito pela uma gestão de projeto muito corporativa, né, do Instituto, o PMI. Então, eu falei, olha, muito legal, mas eu não consigo aplicar quase nada. Quando eu chego na comunidade, se eu usar alguma coisa que o pessoal vai, que legal, bacana, mas não funciona aqui. E aí, até que por volta do ano de 2009, 2010, a gente tem, né, a chegada do PMDPRO, hoje o conhecido Project DPRO, que tem muitas pessoas da FUNAMI que eu conheço que usam, né, o Project DPRO, e certamente vocês já passaram por treinamentos e certificações. Eu fiz parte da primeira turma do Brasil. Ocorreu um presencial lá em Recife. E aí eu lembro que foi o seguinte, né? Dentro do Child Fund, histórias importantes, porque isso faz parte da nossa história, gente, né? E aí eu lembro que o Child Fund mandou algumas pessoas fazer o curso do PMI, né? Do PMBOK, e outros do PMDPRO. Estava chegando, e eu caí no Project DPRO, né? No PMDPRO. Fui lá. E quando eu conheci, eu falei, mas espera aí. Essa coisa mais simplificada, ela é totalmente criada para o terceiro setor. Deixa eu entender esse negócio direito. Né? E aí eu fui ver e falei assim, olha, isso aqui aplica muito mais.
E aí eu percebi que as ferramentas que, dentro dessa abordagem, né, de gestão de projetos, ela era muito mais fácil e acessível à nossa área. E nós temos uma premissa na área social que é, o projeto não é feito por nós, é uma coparticipação com quem é beneficiado do projeto. Então eu falei, olha, como eu vou fazer um projeto com uma metodologia corporativa, sendo que eu tenho uma social? E aí pronto, aí a partir de 2010 nós fizemos esse curso, e aí eu fui fazer a certificação, eu tinha interesse de, muito além de absorver, ter um nível também de, eles falam, né, treinar treinadores, e de lá a gente colocou isso dentro do Child Fund e foi muito legal, né? E uma abordagem flexível, né? Você não precisa usar tudo que tem lá. E aí eu gosto de dar um exemplo assim, por que um e não outro? Porque uma vez, eu sou de campo, eu fico no escritório, mas eu sou muito de campo também. Então, eu fui fazer um diagnóstico numa comunidade para a gente desenvolver um projeto. E eu fiz um teste, eu gosto de fazer testes, né? E eu usei uma abordagem de causas e efeitos, descobri qual que é o problema que a gente vai trabalhar, usando ferramentas do PMI. Diagrama de Chicago, espinha de peixe. A comunidade ficou olhando assim para mim. Não entendi nada que você falou. Não entendi. Faz lá e depois você manda, que deve ser legal isso aí que você está falando. E depois eu fui fazer diferente. Eu fui pegar a tradicional árvore de problemas, né? Fazendo uma analogia com a árvore, das raízes, da copa da árvore, causas e efeitos. E depois que eu fiz isso, as pessoas entenderam e participavam. Então, eu comecei a não falar do problema das pessoas, falar junto com elas. E aí ficou mais fácil, porque quando eu levava o problema para elas, é aquela velha história, eu era totalmente assistencial. E quando a gente começava a refletir sobre o contexto, né? Por que esse problema causa esse efeito e o que causa? E aí todo mundo fica tão alinhado que a gente trabalha no desenvolvimento social. Né? Por quê? Porque a gente está indo na causa raiz. Então, eu percebi que aquilo funcionava. Então, aí eu fui, depois de passar por essa graduação, 2 pós-graduações, o que eu fui fazer? Falei, olha, pós-graduação não me deu o que essa metodologia, nessa abordagem de gestão de projetos me deu. Bom, e aí nós começamos a fazer, assim, vários projetos, nós começamos a avaliar o impacto de vários projetos, discutir, de fato, o que é impacto, né? Hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa fora daqui, com certeza, quando fala impacto, eu não falo o número de pessoas alcançadas, né? Isso é abrangência. Impacto é muito além disso, né? Tem a ver com mudanças, resultados intangíveis, na maioria das vezes. Então, eu comecei a falar, não, eu acho que só monitorar não está rolando, não está legal. A gente precisa avaliar se isso que a gente está fazendo, pelo menos indica para alguma coisa, né? E aí, muitas coisas começaram a me inquietar, mas não foi algo que comigo só não, tá? É com todo mundo. Quem patrocina projeto começa a fazer pedidos, perguntas, que a gente fica, às vezes, de mãos atadas. As pessoas acham que impacto é quando você trabalha com uma criança e com um adolescente, e lá no futuro ele virou um médico, ele virou um juiz. E aí, pronto. Como que nós vamos mostrar para as pessoas que impacto social é quando uma criança, né, que ela tem uma educação domiciliar, uma educação dentro de casa, como que essa criança, o meio que ela vive, da escola, né, onde ela estava direcionada para um caminho, ela muda. O impacto é isso, ele pode ser positivo e negativo. Por exemplo, se a gente tem uma criança que vive num ambiente de violência doméstica, abuso sexual, violência comunitária, bullying na escola. Qual que é o caminho que essa criança vai seguir? Claro que a gente não pode afirmar, mas existe essa replicação disso que ela faz. Normalmente, se ela apanha, ela replica, né? Então, o que acontece? Quando a criança, né? Quando a gente olha o contexto social que ele está direcionando para algo, e a gente olha que esse caminho é um caminho perigoso, que pode levar, às vezes, até mortes, que pode levar a um presídio e outras coisas. Quando a gente muda esse caminho, isso significa que a gente fez um impacto, que a gente mudou a rota. Isso é também conhecido como transformação social, porque tudo indicava para um caminho e foi totalmente diferente. Então, isso é um impacto social positivo. O impacto social negativo seria, por exemplo,
crianças que receberam a melhor educação, pais com recursos financeiros, e aí a pessoa, ela escolhe ir para as drogas, por exemplo, ela escolhe, isso existe, a gente sabe que existe, ou seja, teve um impacto social negativo. Né? Então, a grande questão dessa transformação social é quando tudo indica para um lado e a gente vai para um outro caminho. Agora, como mensurar e mostrar isso para as pessoas? Porque as pessoas que patrocinam um projeto, elas querem que você mude o mundo. Né? Elas acham que impacto social, o menino virar médico, o menino ser jornalista, tem que ter uma profissão boa. Professor não serve, né, gente? Professor, não pode ser um pedreiro, não pode ser. Isso não é impacto social. Não é. O menino vira pedreiro. Então, existe essa questão toda de achar que o impacto é quando a pessoa tem um bom status social. E não é bem assim. Então, diante de toda essa inquietação, a gente começou a fazer várias pesquisas dentro do Child Fund, né? E muitas delas questionadas. Pessoal, eu vou conversando com vocês, mas também eu vou tomar a liberdade de tomar um café, uma água, tá bom? Até para dar uma pausa. Falar. Respirar, né, Júlia? Exatamente. Bom, olha só, então isso tudo começou a movimentar. Então a gente começou a fazer pesquisas, né? Ok, os nossos projetos impactaram ou não? Deram uma resposta ou não? E aí a gente começou a ser questionado. Questionado em que sentido? Bom, quem está aqui no ambiente acadêmico sabe. Tudo que você fizer vai ter uma refutação e é mais ou menos bom, né? Nunca é o ideal. Tudo bem. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é ter alguma coisa. E tudo que a gente começou a fazer, e depois eu vou trazer tudo isso aqui, mostrando algumas questões, peraí, pessoal, deixa eu só colocar aqui meu bate-papo aqui do lado, porque se caso alguém faça uma pergunta, eu já estou vendo aqui. E aí, começou a haver questionamento de avaliações que a gente fazia. E a gente falou assim, olha, então vamos melhorar, o que a gente precisa fazer? E aí, a gente começou a estreitar, né, os caminhos, porque a gente prestava contas disso. Aí o nosso diretor falava assim, na época, não, mas isso foi validado pela universidade? Porque tem que ser validado. E fez sentido que, não é que o que a gente fazia não estava correto, mas quando tem uma chancela acadêmica, funciona muito mais. E aí começou toda uma ideia de um namoro com a universidade. E a universidade é para isso mesmo, né, gente? A universidade é para isso. Então a gente começou a estreitar esse relacionamento e criar junto com aí a PUC Minas, criar ideias, né, de como que a gente poderia trabalhar em conjunto, né, para que aquilo a gente levasse à prática e eles tivessem a teoria. Então a gente achou que nesse sentido era uma junção, né, um casamento que, olha, isso pode dar certo. Por quê? Porque nós temos quem tem a prática e quem tem a teoria. E aí a gente começou a desenvolver, pensar nessa parceria junto com a PUC Minas, onde a ideia era não somente, né, produzir conhecimento na área social. Gente, existe conhecimento em tudo quanto é lugar, mas fomentar um pouco essa ideia, e aí nasce o núcleo de inteligência social, onde depois eu vou passar alguns dados, mas a ideia era justamente o quê? Prática e teoria, prática e teoria. A gente ganha, todo mundo sai ganhando nisso. E tem um outro braço disso, né? A gente não falou assim, olha, se nós temos a prática e vocês têm a teoria, porque, gente, olha, eu vou ser muito aberto, tá? Já conversei com vários professores. Vamos falar do PMDPRO, só voltando. Vários professores que dão um curso do marco lógico, por exemplo, que é uma ferramenta do PMDPRO, inclusive da arte problema, professores universitários. Eles não sabem como faz o marco lógico e eles não sabem que o marco lógico não sabem que a árvore de problema alimenta o marco lógico, árvore de objetivo e marco lógico. Eles simplesmente sabem que elas existem. Várias universidades já me chamam. Cristiano, você ensina aqui para o pessoal? Porque os nossos professores doutores, PH isso, PH aquilo, eles sabem que existe e recomendam ler, mas não sabem fazer. Então a gente precisava disso. Então a gente falou, olha, tem tudo para dar certo. Então a gente entrou em contato, a gente começou a construir. E dentro desse braço, uma pergunta é, por que não, então, disso tudo que a gente está falando, por que não as próprias pessoas que trabalham dentro do Child Fund entrarem nos programas de mestrado e doutorado? Ou seja, olha só, o profissional ganha, o Child Fund ganha, os projetos ganham, e a PUC ganha. A sociedade inteira ganha. Porque quando aqueles que patrocinam, a gente presta contas, eles ganham também, tá? Eu vou deixar um pouco para depois, mas um pouquinho antes da gente começar essa sessão, né, essa plenária, a gente falava, eu ouvi o Áureo comentando, né, sobre o Vale de Jequitinhonha. Eu vou trazer uma pesquisa que nós fizemos no Vale de Jequitinhonha, muito legal, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Bom, e aí
eu entrei no mestrado em geografia, porque lá existe um programa, né, de tratamento da informação espacial. Então, geografia, tratamento da informação espacial. Gente, não é ir para Marte, não é ir para a Lua, não é nada disso. Essa informação espacial é do espaço geográfico mesmo. Então, eu percebi que por meio de estatística e espaço, né, aí a gente está falando de tempo, de espaço, de uma série de coisas, a gente poderia produzir conhecimento. Porque, afinal, os nossos projetos, eles não acontecem numa área, num espaço, e a gente pode usar várias metodologias, depois eu vou mostrar um pouco isso. Fiz o mestrado, criando um indicador que mostra a vulnerabilidade da criança. Aí depois eu explico um pouco ele mais à frente. Mas ele identifica onde são aquelas localidades, aqueles municípios que têm maior criança em situação de vulnerabilidade. Cristiano, mas é só indicar? Não, porque se a gente acompanhar isso de tempo em tempo, a gente observa se está tendo alguma alteração, se está melhorando ou se está piorando. Bom, enfim. E aí concluí o mestrado e fui para o doutorado. O doutorado eu ainda estou cursando. O que a gente está fazendo no doutorado? Um dos problemas, né? Nós criamos um indicador dos dados que são fornecidos. E aí isso é importante para todo mundo. Todo mundo que trabalha com projeto e precisa de dados. Só que os dados que nós temos, eles são o quê, pessoal? Eles são municipais. Você não vai conseguir para o setor censitário. Você não vai conseguir. Então, muitas vezes, o nicho, né, o mote daquilo que a gente trabalha, você não vai conseguir dar. E no Child Fund, nós estamos felizes com o que a gente tem de dados, mas ainda a gente pensa, a gente precisa avançar. Eu preciso falar das 30 mil famílias que nós atuamos e das 150 mil pessoas que fazem parte de todo esse contexto, das 150 mil. Então, no doutorado, eu estou desenvolvendo, na verdade já está pronto, a gente vai começar a aplicar, um censo demográfico, só com as famílias que nós atendemos. Esse censo demográfico, ele pega perguntas do censo, perguntas que extrapolam o censo, e nós criamos um aplicativo e um banco de dados. Eu vou lá, coleto esses dados com as famílias, e depois eu consigo acompanhar. Eu posso fazer, por exemplo, o IDHM, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, só das famílias que a gente atende. Então, eu saio, porque se você colocar o IDHM só do município de Belo Horizonte, você que atua em Belo Horizonte, você vai ter um problema. O IDHM de Belo Horizonte é um dos maiores do país. Ele está considerado como, né, nas classificações, como um dos melhores. Ou seja, é invisível aquelas pessoas que você vai atender. Então, o IDH já não serve para você. Você pode até falar e justificar, mas tem um gene, a desigualdade. Você vai precisar dar toda uma volta. Então, a gente sentiu essa necessidade de desenvolver algo que fala das próprias pessoas que nós atuamos. Então, o que nós fizemos? Não reinventamos a roda. Porque não adianta eu criar indicadores que não existem, porque eu vou estar falando um dialeto child fundês, né? É só eu que vou entender. Então, eu peguei os mesmos indicadores que existem no mercado para poder comparar. Por exemplo, as famílias que nós atendemos têm esse indicador do município é esse. Então, observe que quando eu faço, por exemplo, o IDHM, supondo, de Belo Horizonte, ele está acima de 0,8, que é muito bom. Acho que é 0,820, alguma coisa assim. Das famílias que nós atendemos lá na Aglomerada da Serra, por exemplo, está 0,600. Opa! Então, eu provei aquilo que você fica invisível. Todo mundo vê, mas não tem como provar. Então, no doutorado tem muito mais essa ideia, coisas que a gente está fazendo. Então, é algo que todos ganham, né? E aí, nesse sentido, eu vou começar a mostrar alguns produtos de coisas que nós fizemos. Eu fiz toda essa introdução para mostrar o seguinte: não foi algo que acontece assim de repente. Vai desde uma trajetória que eu fui observando, né, passando por cursos, e ainda continuo, né, trabalhando nessa ideia de monitorar, fazer gestão de projetos e fazer também as avaliações de impacto, tá? Algumas coisas aqui, elas vão ficar às vezes assim, isso não é minha realidade, mas ela levanta possibilidades. Isso que é importante, tá? Porque senão a gente pensa assim, isso não se aplica, tá? Então, assim, isso é muito importante. Deixa eu só ler aqui o que a Bernadette... ok. Bom, então, assim, a gente vai mostrar aqui algumas abordagens, tá? A maioria delas vai ser quantitativa, mas eu vou trazer rapidamente uma abordagem qualitativa, e as qualitativas a gente sabe que sempre requer um pouco mais de cuidado, custo, né, e abre muitas margens. Então, eu gosto de usar as duas em todas as pesquisas que a gente vai fazer. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Só um minutinho. Quando vocês visualizarem minha tela, vocês me falem, por favor, tá? Já estamos vendo, Cristiano. Então, muita coisa eu já falei. Eu vou fazer uma introdução institucional do NIS e a gente prossegue para os resultados, que eu acho que é o que mais nos interessa. Bom, então tem toda essa questão, né? A motivação do NIS, de tudo isso que eu falei, que é coisas pessoais, profissionais, tem toda essa questão, né, da grande produção de dados que a gente tem hoje, que foi um grande fator que nos motivou. Ou seja, se nós temos dados para uma série de questões, a gente tem que usar esse dado para fazer mudanças sociais no terceiro setor, né? Então, assim, hoje, ok, a gente não tem todas as informações e todos os dados que nós precisamos, às vezes, mas a gente tem que, de alguma forma, fomentar. Ontem, eu e Carla estávamos numa reunião e a gente falava, né, sobre a questão, quando está ligada a questão abuso, exploração sexual e todas essas coisas, nós temos um problema de dados, né, às vezes inexistente, às vezes ele existe, mas não é acessível. E quando é acessível, ele, às vezes, não vem da forma que a gente precisa. Então, isso é algo que o terceiro setor precisa cada vez mais se alinhar para a gente ter essas informações. Bom, outras coisas, né, de mudanças no terceiro setor, é a questão da transparência, né, dos colaboradores, o accountability, algo que traz, assim, cada vez mais, tem fomentado essa questão da profissionalização do terceiro setor, né. Eu não sei se já aconteceu com vocês, talvez hoje não, mas lá no passado, certamente. Quando você falava que trabalhava no terceiro setor, as pessoas perguntavam assim, não, mas eu estou falando do que você trabalha, não é que você é voluntário, né? Porque as pessoas acham que a gente tem uma conta bancária rendendo, né? E a gente vive de rendimento e o resto do tempo a gente vai... Não, não é assim. O terceiro setor, ele está cada vez mais profissional. E tudo isso, né? Toda essa motivação, esse contexto também baseado na Agenda 2030. Bom, e aí, diante disso tudo, né, num contexto de revolução tecnológica, né, questão dos dados, a necessidade de ter dados para mudança no terceiro setor, uma parceria com a Universidade e a Agenda 2030, a gente estabelece, então, o Núcleo de Inteligência Social, que é um núcleo que ele quer promover essas discussões e produções de conteúdo para o terceiro setor, para ajudar, né? Eu acompanho, né, tem um site até financiado pelo IPEA, Mapa das OSCs do Brasil. E a gente observa que a última coleta de dados tinha quase 1 milhão de organizações da sociedade civil no Brasil, né? E agora, os dados, eles não se correlacionam, né? Os dados, as informações e as produções. Se alguém aqui se aventurar ou se já aventurou na vida acadêmica, vai ver que você não acha muita coisa, não. Muitas literaturas que nos ajudam. Por exemplo, a gente, com certeza vocês já ouviram falar em teoria da mudança, o próprio marco lógico e outras coisas, né, que tem no terceiro setor, mas a gente não encontra muitas literaturas e nem muitos artigos ou até mesmo guias, livros que nos ajudam a fazer isso de forma profissional, né? Muitas vezes o que tem são cursos que nos ajudam muito mais. Bom, então a nossa missão, né, é contribuir para o desenvolvimento social, usando, né, a questão tecnológica e muito essa questão mensurável. Quando falar mensurável, é número, mas quando eu falar número, não enxerga que é quantitativo só, porque a gente consegue, na maioria das vezes, quantificar o qualitativo, tá? Eu vou mostrar depois para vocês uma pesquisa que eu desenvolvi, que eu peguei coisas abstratas e dei números para elas. Números no sentido de dar uma direção para a gente, se a gente está no caminho certo, tá? Então, os nossos objetivos, né, além de coletar, analisar, é contribuir com a Agenda 2030 e com essa visão, né, de levar o desenvolvimento social onde for que nós atuemos, tá bom? Bom, e aí funciona, né, as principais atividades. O diagnóstico do problema social, né, uma vez diagnosticado, propor metodologias e abordagens, estratégias para tratamento de dados, interpretar e divulgação de resultados. Isso tudo que eu falei é quando nós temos um problema de avaliar alguma questão dentro dos nossos projetos, dos nossos programas, das nossas ações, temos o problema, qual abordagem que a gente vai usar, como que a gente vai tratar tudo isso,
propor soluções e divulgar os resultados. Bom, e aí, quando a gente fala de inteligência social no Brasil, aí nós temos os geradores e distribuidores de dados, né, o desenvolvimento da inteligência e aplicação da inteligência. Então, nós temos aí os institutos que têm os dados, né, fornecem os dados, alguns tem mais do que esses. O desenvolvimento da inteligência é quando a gente pega um dado, às vezes, básico, né, a gente trata esse dado, e depois como que a gente aplica isso no campo. Bom, então, esse ciclo, né, da geração do conhecimento, onde a gente extrai o dado, processa, analisa, interpreta e faz a síntese desses resultados. Tudo isso para quê? Né? Transformação social a partir dos dados. Mensurar para mudar. Bom, e aí, novamente, eu gosto sempre de fazer essa menção. Um cuidado que eu tenho, porque muitas vezes, como geografia fala muito de dados, muito de estatística, eu não gostaria de ficar uma imagem, apesar de trazer muitos números, uma imagem que o número traduz muita coisa. O número, pessoal, ele é perigosíssimo. Perigosíssimo. Por quê? Porque ele pode indicar coisa errada. E isso é muito sério. Eu acabei de desenvolver uma pesquisa com mais de 25 mil crianças no Brasil. E 80% delas alegaram, tá, que... Deixa eu colocar aqui na minha... Deixa eu só... 80% dessas crianças, tá, antes de entrar nesse Atlas, 80% alegaram estar estudando. Bom, eu posso pegar essa informação de estar estudando, né, e entender que ela está na escola, é um caminho. Eu posso entender que ela está recebendo materiais de uma escola. Eu posso fazer várias coisas com esse dado, né? Inclusive, tem um livro que eu recomendo ler que chama Como Mentir com Estatística. Muito simples. Basta você pegar um dado e usar conforme você perguntou, conforme ele está sendo demonstrado, né? Então, isso é muito sério, a responsabilidade com os dados. Então, o número quantitativo, ele é muito frio e a gente tem que tomar cuidado. Novamente, eu poderia pegar 80% das crianças que estão estudando e sair publicando que o país está uma maravilha, né? Então, diante disso, é necessário aprofundar em algumas informações. Bom, eu vou começar aqui com um dos primeiros produtos que nós fizemos dentro do núcleo de inteligência social. E vou pedir licença, porque, claro, esse núcleo de inteligência social, ele tem um fomento do Child Fund. Então, muita coisa aqui, eu vou criar um roteiro explicando no sentido de como isso ajuda o Child Fund. Tá bom? Então, vai ser um pouco assim, eu vou pedir licença para falar como que isso funciona dentro do Child Fund. Principalmente, bom, quando a gente vai falar de impacto social e de atuação do Child Fund, nós atuamos, né, em relação, grande parte das organizações da sociedade civil, em larga escala, porque 30 mil famílias, 150 mil pessoas, é um número considerável, né? E aí, nós gostamos sempre de atuar e produzir informações em nível Brasil, onde direciona para a gente, dentro dos 5.570 municípios do país, onde é que a gente pode atuar, onde é que tem mais pobreza, extrema pobreza, crianças em situação de vulnerabilidade para a nossa atuação. Tá? Então, por exemplo, nós colocamos isso em ordem geral, por quê? Tem pessoas que não atuam no Brasil inteiro, então ela pode olhar na região que ela atua, no município que ela atua, para ela poder entender, né, como que isso funciona e possa atuar. Olha só, dentro do NIS, o primeiro produto que nós criamos foi o Atlas da Pobreza Monetária. Esse Atlas da Pobreza Monetária, ele traz o quantitativo, o número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil inteiro, em dados absolutos. Tá? Então, aqui nós temos um Power BI, uma ferramenta da Microsoft interativa que a gente pode fazer filtros. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, aí eu quero fazer um estudo sobre o Nordeste. Bom, aí a própria ferramenta aqui, ela já me dá, ela espacializa os estados da região Nordeste, e se eu coloco o cursor em cima, ela me fala a população total,
quantos estão acima da linha da pobreza, quantos estão em situação de pobreza e extremamente pobres. Isso pode direcionar e mostrar localidades para a gente atuar. Bom, eu posso fazer esse filtro, eu posso fazer por estado, eu posso fazer por uma classificação estatística, por exemplo, 20% dos estados mais pobres do país, os que são mais ricos. Então, observe que aqui eu tenho um gráfico de colunas, eu consigo saber nessa coluna azul quantos estão acima da linha da pobreza, por estado e por grande região. Isso direciona. Por quê? O Child Fund mesmo ele tem feito uma certa transição. A maior parte do trabalho do Child Fund é feito na região Nordeste. Né? Pelo mapa aí, a gente observa que os estados mais escuros são aqueles que têm mais percentual de pessoas em situação de pobreza extrema, abaixo da linha da pobreza. Tá? Aqui a gente está falando só de pobreza monetária, tá, pessoal? Inicialmente. Só que hoje, para o Child Fund atuar na região norte, ainda é um fator complicador por conta da logística. Então, a gente tem feito, né, essa atuação no Nordeste, a gente está querendo entrar no Maranhão e futuramente na macro-região, né, na grande região do Norte. Olha que informação interessante para a gente. Bom, se eu pego a questão monetária, nesse percentual da população, eu tenho aí as barras, né, as colunas dos estados mais pobres em percentual. Por exemplo, olha aqui, se eu coloco aqui, ó, 53% das pessoas abaixo da linha da pobreza, no Maranhão, 53% da população está abaixo da linha da pobreza. Depois Alagoas, olha. Então, eu tenho aqui um percentual. Então, ou seja, a maioria das pessoas no Maranhão vivem com menos de meio salário mínimo. Porque essa é a classificação internacional da linha da pobreza, tá? Por quê? Tem aquela ideia de uma pobreza em dólar, mas tem uma certa parametrização, uma compatibilização com a moeda local no Brasil. Ou seja, se no Maranhão eu venho aqui, eu tenho uma população de 7 milhões de pessoas, tá? Eu estou dizendo que desses 7 milhões, 53% vivem com menos de meio salário mínimo, tá? Bom, se eu tenho que de todos os estados, olha, eu posso vir aqui, ó, eu consigo saber de tudo. Por exemplo, eu tenho que Santa Catarina, apenas 8% das pessoas que vivem no estado de Santa Catarina vivem com menos de meio salário mínimo. Bom, por outro lado, eu preciso fazer uma leitura. Uma coisa é percentual, agora outra coisa é absoluta. Quando eu vou olhar números absolutos, a Bahia é o estado que tem mais pessoas nessas condições. Depois São Paulo, porque a gente tem aquela ideia de achar assim, então pessoas em situação, né, abaixo da linha da pobreza está só no Nordeste, está só no... Não é verdade. Em todos os municípios do país tem pessoas abaixo da linha da pobreza. Todos, sem exceção, tá bom? Bom, então eu posso olhar que quando eu olho São Paulo, eu preciso entender. E aí, nos estudos que nós fizemos, o que mostra? Aqueles municípios, né? Aqueles estados e municípios com o maior percentual de pobreza, em percentual, como é o caso do Maranhão, Alagoas, Amapá, e a gente vem descendo, em geral, são municípios que a pobreza ela está mais localizada nas áreas rurais. Quando a gente pega os números absolutos, que são gigantescos, são pobrezas mais nas áreas urbanas. Então, por exemplo, olha São Paulo. Se a gente pegar, às vezes, uma favela, né, um aglomerado em São Paulo, é perigoso, às vezes, ser maior do que a população, dependendo de vários municípios aí, em alguns estados. Então, é importante a gente fazer essa leitura, porque senão a gente acha que pessoas abaixo da linha da pobreza tem só no norte. Não é verdade. Tem em todo lugar. Bom, então, esse Power BI, ele nos dá possibilidades para direcionar e ir acompanhando o progresso, né, a evolução ou a involução dos dados, tá? Bom, esse indicador ele é importante, porque, de alguma forma, quando a gente vai fazer correlação com pobreza, tem a ver com recurso financeiro também. Tá? Então, isso é importante. Por outro lado, a gente sabe que a pobreza não é só monetária. Certamente, a gente vai conhecer aí nos nossos pares, né, na nossa vida pessoal, a gente vai conhecer pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo per capita dentro de um domicílio e vivem muito bem. Então, a abordagem, né, monetária, ela é importante, mas ela
ela pode ser usada junto com outros indicadores. Diante disso, nós começamos a criar também e trazer indicadores multidimensionais. Esse indicador, ele é unidimensional, é só recurso. Indica e é importante. E aí nós criamos um outro indicador, que é o Índice de Inteligência Social. O que nós fizemos? Bom, tendo em vista que o IDHM, ele é um indicador reconhecido mundialmente, mas que nós temos no Brasil outros indicadores que nos mostrem, né, nos mostrem a pobreza de forma multidimensional, entendendo que a pessoa pobre não é só a que não tem recurso financeiro, é aquela que não tem acesso à água, é aquela que não tem acesso a um município adequado. Diante, né, dessa ampliação do conceito de pobreza, tudo fundamentado na academia, nós percebemos que nós deveríamos trazer outros indicadores. Então, inicialmente, nós pegamos o IDHM, nós pegamos o Índice de Vulnerabilidade Social, tá? E trouxemos outro indicador, que é o IBEU, o Índice de Bem-Estar Urbano. Nós pegamos esses indicadores e fizemos uma média ponderada entre eles. E aí, agora, vocês vão ter a pobreza multidimensional espacializada. O que eu consigo fazer com essa ferramenta? Isso já é, de certa forma, uma evolução dos trabalhos que a gente foi fazendo, porque a pobreza monetária ela não respondia tudo que a gente precisava. Ela está muito no nível estadual. Bom, e aí a gente desceu para o nível, uma escala, né, geográfica, o nível municipal. Aqui eu consigo fazer algumas classificações. Por exemplo, nós estabelecemos 5 classes. O que significa 5 classes? Nós dividimos em 20% o total de municípios do Brasil, né? Eu falei que o Brasil tem 5.570 municípios, atualmente. Só que os dados que nós coletamos, ele tem a ver com o último censo, e o último censo foi em 2010. Então, por isso que aqui a gente está vendo 5.565. Ora, se eu quero saber os municípios mais ricos do Brasil, de novo, eu vou ter pessoa rica em qualquer metro quadrado do Brasil. Bom, qualquer metro quadrado aí também não, mas qualquer município eu terei. Se eu venho aqui e faço uma classificação 1, o mapa vai me mostrar 20% dos municípios mais ricos do Brasil. Isso, para a captação de recursos, é importante, que eu consigo fazer um recorte, né? Onde tem, por exemplo, 1.113 municípios, os 20% onde concentra as pessoas mais ricas do Brasil. Bom, aqui eu posso fazer outro filtro, olha. Se eu fizer um filtro aqui, eu consigo saber o município mais rico, de acordo com esse indicador, Índice de Inteligência Social. Olha lá, Águas de São Pedro, lá em São Paulo. Se eu clico aqui, eu consigo localizar o município e eu consigo ter outras informações colocando o cursor. É um município muito pequeno, olha lá, 3.200 pessoas. Só que crianças em situação de pobreza, só 77. Ou seja, provavelmente, se a prefeitura fizer uma intervenção, ela não precisa ser gigantesca. São apenas 77 crianças, quando a gente está falando de um Brasil gigantesco, de 210 milhões de pessoas. Ou seja, é possível resolver o problema. Então, aqui nós temos, Balneário do Camboriú, lá em Santa Catarina. É o segundo município mais rico dentro desse conceito. Então, aqui eu posso não só direcionar as nossas captações de recursos, mas o interesse do Child Fund está aqui, pessoal. Na classe 5, seria onde tem 20% dos municípios mais pobres do país, né? Onde tem mais pessoas em situação de pobreza. Então, olha só, um fator importante, olha. Quando eu pego esse índice, a leitura dele é assim, quanto mais próximo de 1, mais rico, quanto mais próximo de 0, mais pobre. Gente, como está sendo gravado, eu preciso fazer isso, porque senão algumas pessoas ficam chateadas, tá? Quando eu falo mais rico e mais pobre, entenda que a gente está batendo papo, tá? É só a situação que a pessoa está vivendo, e não é o município pobre, não é a pessoa pobre. As condições levam a essa situação. Então, só essa questão por conta do mundo que nós vivemos hoje, de edições em cima de edições, né? Então, eu sei que não é o nosso caso, mas pessoas mais mal intencionadas a gente tem em qualquer lugar, né? A pessoa pode pegar lá no YouTube, enfim, né? E dizer que o Cristiano disse que ali é assim, ali é assado, e não é isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, tudo isso que está sendo construído é para a gente resolver um problema, né? Ainda que seja utópico, faz parte do nosso dia a dia resolver o problema da pobreza. Bom, então, no indicador geral, o Brasil, olha lá, ele está em 0,59.
Quando eu vou nos mais ricos, olha lá, 0,81. Ou seja, esse índice, ele sobe. E eu posso fazer uma subclassificação. Olha, 1A significa que ele vai para 0,87, tá? Quando eu coloquei lá a pessoa, né, o município mais rico, olha lá, ele estava 1, ou seja, o mais rico. Mas eu posso fazer esse mesmo exercício no 5. Olha lá, o índice já caiu para 0,32. E eu posso fazer uma subclassificação pegando 7% dos municípios mais pobres do Brasil, né? Aí eu tenho o índice 0,21. Bom, se eu faço uma classificação aqui por índice, eu tenho o município de Santo Antônio do Içá. 0 significa que, nessa escala padronizada que nós fizemos, seria o município mais pobre do país. Agora, atenção nesse momento, porque isso é muito sério. Por isso que eu falo, cuidado com números. Se eu clico em Santo Antônio do Içá, ele me direciona lá para o município que está lá, olha lá, no estado, ó. Deixa eu, aqui, ó, do Amazonas, ó. Né? Ah, o município mais pobre. Só, pessoal, que aí a gente tem que ter cuidado. Quando a gente pega município, ó, vários indicadores, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente, dentro desses índices, se tem indicadores onde nós estabelecemos que faz recorte de pobreza, tenha cuidado. Por exemplo, esse indicador ele é importantíssimo para a gente. Porém, é importante a gente fazer um estudo espacial dessa localidade. Porque senão, imagina se nós fôssemos aqui uma empresa, tá? E a gente está direcionando para onde nós vamos atuar. Só olhando o indicador, a gente iria para Santo Antônio do Içá. Só que tem um detalhe importantíssimo. Tem que levar em consideração a questão espacial. Olha lá, quando eu entro aqui, ó, eu vejo que a gente está próximos de terras indígenas e comunidades ribeirinhas. Ora, aqui, terra indígena, Ticuna Betânia. Aí o seguinte, o meu trabalho é trabalhar com esse público, né? O meu foco. Por exemplo, no caso do Chai de Fã, não é. Outra coisa, dentro dos indicadores, existem questões de acesso à água. Nesse município aí, não tem acesso à água por meio do saneamento básico público, mas tem água potável nesse lugar. Então, olha o perigo do indicador, cuidado, porque senão, olha lá, tá falando que lá é pobre, e às vezes não é, pessoal. Lá, o indicador está direcionando porque lá existe uma certa subsistência, né? E as pessoas vivem muito bem. Obrigado, por favor, não vá para lá, não atrapalhe a vida dessas pessoas. Né? A não ser que você vá lá, faça um diagnóstico, e essas pessoas, nós precisamos de algumas questões. Então, tem que ter esse cuidado, viu, pessoal? O Brasil é muito grande, é muito Brasil dentro do Brasil. Né? Se a gente pegar, né, por exemplo, Minas Gerais é do tamanho do Equador, né? Ou da Espanha, salvo engano. Então, assim, um país, Israel, tudo bem que é muito pequeno, Sergipe é do tamanho. Então, assim, nós temos vários países dentro do Brasil e realidades. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Então, esse indicador também nos ajuda e direciona. Só que até agora eu mostrei 2, que eles nos ajudam a tomar decisões, trabalhar dentro do Child Fund, mas, por fim, a gente consolidou um indicador que considera as 2 abordagens e que ele tem sido, nesse momento, uma cereja nos trabalhos do Child Fund, cereja do bolo. Por quê? Porque ele vem de uma abordagem consolidada sugerida pela Agenda 2030, que é a criação de indicadores que mensuram a pobreza multidimensional. E aí nós criamos o índice de pobreza multidimensional por meio de uma metodologia da Universidade de Oxford, tá? E aí o que nós fizemos? Vou ter só um problema. Ok. Bom, e aí, rapidamente, eu não vou entrar, né, em alguns conceitos, mas nós fizemos o seguinte, um estudo. Em relação, né, à criança, nós fizemos um recorte, primeira coisa, tá? Nós queríamos saber a pobreza da criança. E a correlação com os adultos, ela é fortíssima. Bom, educação é importante, porque tem correlação com a pobreza. O trabalho é importante, porque tem correlação com a pobreza. A saúde e o padrão de vida. Então, o que nós fizemos? Estabelecemos quais os indicadores que tem dentro do censo que tem correlação com a pobreza e que afeta a criança. Então, olha lá, a gente colocou dentro da educação, a frequência escolar é algo importante. Então, se não há frequência escolar, logo, isso pode replicar, né, prospectar uma pobreza no futuro.
por uma série de problemas, não só relacionado à educação, mas à questão do trabalho, padrão de vida e saúde, né? Distorção idade séria significa o seguinte: uma criança, às vezes ela tem uma idade escolar, ela deveria estar num ano escolar e está totalmente incompatível. Quando há uma incompatibilidade muito grande, costuma ter evasão, porque às vezes a gente vai ver crianças maiores no meio de crianças menores, e aí acaba tendo um desânimo. Então, essa distorção de idade é importante. A questão da escolaridade, né, ou seja, dentro do domicílio que a criança vive, a questão da escolaridade afeta nas decisões de uma série de outras questões. Em relação ao trabalho, trabalho infantil, isso aí é diretamente com a criança, isso não está legal. Então, onde se tem trabalho infantil, logo tem maior pobreza multidimensional. A desocupação e o trabalho informal tem a ver com os responsáveis, né? O chefe da família e as pessoas que moram no mesmo domicílio. Pessoas desocupadas normalmente não têm renda, né? Normalmente. Então, isso pode afetar nos recursos que precisa dentro dessa casa. Bom, e a questão do trabalho informal, não tem nenhum problema ser um trabalhador informal, mesmo porque hoje a gente já tem meios que regularizam essa informalidade, tornando formal, contudo, fica muito irregular, né? A gente não sabe se hora tem, se hora tem e se hora não tem. Então, foi um indicador que nós colocamos. Em relação à saúde, nós trouxemos só a mortalidade infantil, existem outros, mas não entrou dentro do indicador, porque o censo ele não traz muitas informações sobre saúde. Aí a gente vai ter outros institutos que trazem, ou seja, esse indicador ele pode, no futuro, ser alimentado com mais indicadores. E o padrão de vida. O padrão de vida tem a ver com material de domicílio. Por que material de domicílio? Porque não é só por conta da história dos 3 porquinhos, não, tá? Mas viver em casa de palha e outros, isso pode trazer uma vulnerabilidade, não só de doenças, mas de outras coisas, né, problemas para a família. Então, esse material, ele é importante, nós não estamos inventando a roda, não, o próprio IBGE. O indicador de água tem a ver com abastecimento, né, que eles recebem saneamento básico, tem a ver com esgoto, coleta de lixo, se tem ou não, porque existe uma correlação de problemas, né, relacionados à questão da saúde, tem a ver também com a coleta adequada, né, e o despejo adequado. Isso também, apesar de ser padrão de vida, está correlacionado com a questão da saúde. Bom, aí a questão do lixo, a questão do domicílio com mais de 2 moradores, né, por dormitório. Existe uma correlação onde, de verdade, acreditem, o número de cômodos dentro de uma casa tem a ver com a questão da pobreza, uma correlação. Vou explicar, tá? Apesar disso estar mudando muito hoje, mas é assim, quanto maior cômodos dividido pelo número de pessoas, se tem mais cômodo, logo você tem 2 pessoas na casa, é como se fossem 5 cômodos para cada um, né? E quando você vai ver, principalmente nas pessoas mais pobres, apesar da zona rural e outras coisas, às vezes são muitas crianças, muitas pessoas vivendo dentro de um mesmo. Isso vai está direcionado à vulnerabilidade, pobreza e outras coisas. E aí tem consumo, né? Máquina de lavar. Aí tem gente que assusta, né? Então, peraí, então quer dizer que dentro de um índice de pobreza multidimensional a gente está levando questão de máquina de lavar? Olha, é o seguinte, o novo censo que vai ser aplicado aqui assim, em 2020, e vai falar que é esse ano, mas provavelmente vai ser o ano que vem, se Deus permitir. Em relação à questão de bens de consumo, o censo ele teve uma alteração. Antes perguntava, né? Até antes de 2010, tem telefone fixo? Gente, não é mais uma realidade de telefone fixo, então não cabe ficar perguntando. Tem televisão, né? Tem internet e outras, tem algumas coisas que já não cabe mais perguntar. Então, nesse momento, como fator de separar, né? Máquina de lavar não vale tanquinho, o IBGE entende que máquina de lavar não é para todo mundo. Assim, é para todo mundo, mas isso é importante, né? Porque senão a fala parece que fica estranho. Máquina de lavar não é um bem acessível a todo mundo. É caro. Tá? Então, normalmente, existe uma correlação. Máquinas de lavar é muito comum ver quem tem as maiores rendas per capita dentro do domicílio. Aqueles que têm baixa renda per capita, normalmente têm tanquinho, ou então
Não, vai na mão, de verdade, tá? Então isso é importante. Deveria ser para todo mundo, mas ainda é um bem não acessível. Dentro do censo só tem isso, então por isso que a gente colocou. Aí vamos direto, né, aos resultados. Então aqui já mostra pra gente, novamente, né, a gente chama isso na geografia de mapa coroplético. Quanto mais escuro, mais intenso. Então a pobreza multidimensional de todos esses indicadores, quanto mais escuro aí a cor no mapa, significa que tem maior pobreza multidimensional, tá? Quanto mais claro, menos pobreza multidimensional. Fazendo sempre a menção que pobreza multidimensional também tem em qualquer município. E aqui nós temos uma régua. Bom, no Brasil, se nós fôssemos fazer um plano de governo, eu diria o seguinte, olha, dentro de todos os indicadores relacionados à criança, essa régua aqui, ó, ela me mostra qual que é a dimensão que eu tenho que ter mais atenção. Então eu venho aqui, ó, a escolaridade. Opa, então eu preciso investir na escolaridade. Ou seja, tem que direcionar mais recursos para a educação, porque isso continua sendo um problema. Vamos ver o outro aqui, ó, 20%. Outro que foi preso, trabalho informal. Opa! Então significa que eu tenho que ter uma atenção para isso. A informalidade ainda é um problema, eu preciso trabalhar. Então, olha só, eu tenho aqui o percentual dentro do indicador que pode me direcionar. Então, agora eu tenho aqui um indicador que ele vai muito além da renda, ele vai muito além de uma multidimensionalidade estadual e muito geral. Agora a gente tem um indicador muito focado na criança. Bom, se eu tenho por estado, eu tenho também pelas grandes regiões. Então, aqui, ó, nesse desenho aqui, eu tenho os municípios dentro da região centro-oeste. Ah, Cristiano, eu quero no sudeste. Bom, então, se eu clico aqui nessa ferramenta, a gente vai poder ver aqui, fazendo um esforço, né, Minas Gerais, e eu tenho todos os municípios de Minas Gerais, de São Paulo, Rio, Espírito Santo, e eu posso fazer estudos, eu posso escolher municípios aqui, olha, pessoal. Açucena, bom, quando eu clico aqui, ó, vai me direcionar a Açucena. Eu vou avançar com a ferramenta que eu vou mostrar possibilidades, tá? Bom, eu posso avançar aqui, não, eu não quero em nível das grandes regiões, eu quero só por estado. Então aqui eu tenho o estado do Acre, olha. Ah, Cristiano, vamos fazer o seguinte, vamos para Minas Gerais, mostra Minas Gerais pra gente. Então eu venho aqui, clico em Minas Gerais, e eu tenho aqui todos os 853 municípios do estado. E espacializado, eu tenho o índice de pobreza multidimensional dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. E aí, lembra que eu falei que dentro de uma abordagem, né, do mapa coroplético na geografia, aqui nós temos algumas classificações. Quanto mais escuro, mais intenso, então significa que eu tenho mais pobreza multidimensional. Se eu olho, assim, o estado de Minas Gerais, eu consigo ver, de alguma forma, que quanto mais ao norte, ao nordeste, eu consigo ver que tem um pouco, né, tem maior pobreza multidimensional. Olha o Vale de Jequitinhonha aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, vou tentar passar o cursor, aqui, ó, nessa direção nordeste aqui, ó, o Vale de Jequitinhonha. Então, eu tenho uma pobreza multidimensional maior ali naqueles municípios. E eu posso fazer isso já escolhendo aqui esses municípios. Ah, mas eu quero fazer uma classificação, Cristiano. Faz o seguinte, dentro do estado de Minas Gerais, faz um recorte daqueles que têm mais pobreza multidimensional. Então, eu clico aqui. Bom, ele já fez um recorte. Está aqui especializado aqueles municípios que têm mais pobreza multidimensional. E aí eu posso passar o cursor e entender, mas eu posso selecionar aqui, ó. Vou pegar um município lá do Vale de Jequitinhonha, por exemplo, Berilo. Se eu clico aqui em Berilo, ó Berilo aqui, ó. Lá no Vale de Jequitinhonha. E se eu coloco o cursor, lá, eu tenho outros indicadores. Primeiro eu tenho o IPM, né? A leitura do IPM é quanto maior a hierarquia dele, né? Por exemplo, está 1,94. Eu teria que pegar as classes para a gente aprofundar. Lá o IPM é mais alto, né? E aí está dizendo aqui que o IDHM é 0. Deixa eu voltar aqui. 0,63. Né, que é classificado mais ou menos IDHM médio, o índice de vulnerabilidade social 0,42, o ranking no Brasil, ou seja, em 5 mil e tantos municípios, ele está lá atrás em pobreza multidimensional, ou seja, tem muito mais pobre do que ele, mas aqui esse recorte é dentro do estado de Minas Gerais. Olha só que interessante, leia esse ali, ó. Classe IPM Brasil. No Brasil inteiro, Berilo, ele não está entre os mais pobres, ele está entre o quintil 4, né? Ou seja, ele não está entre os 20% mais pobres, ele está na segunda classe. Agora, quando a gente olha dentro do estado, lá, que é 5, aí ele está entre os mais pobres. Bom, feito esse exercício,
Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho aqui, eu posso fazer essa classificação em todos os 5.565 municípios de quando a gente tirou o dado, tá? Eu consigo ter isso do Brasil inteiro. Bom, deixa eu só fazer uma última. Se nós fôssemos fazer isso, deixa eu só passar mais uma aqui. Não, ele não. Só mais um, só um minutinho. Se eu selecionar aqui todos os estados, ó. Vou pegar alguns, vamos ver se é por conta da internet. Ele vai me espacializar o Brasil inteiro, inteirinho. E olha lá. Conforme eu for escolhendo, aí eu consigo ter esse recorte, esse desenho, entendendo onde está a maior parte da pobreza. Olha lá. Vou parar por aqui para não fazer de todos. E ele começa a fazer esse desenho, tá? De todo o Brasil. Bom, gente, aí o seguinte, novamente, eu consigo ter isso, e olha que interessante, eu vou escolher um município aqui, por exemplo, Acaraú. Eu tenho esse município e eu posso fazer esse estudo, aprofundar. Quando eu selecionei esse município, eu vou fazer o mesmo exercício. Tá, eu estou indo para Acaraú. Então, eu não posso ir com um tiro no escuro. Eu não sei onde é que é, o que faz, o que o pessoal está lá. Bom, aí o que eu faço? Se antes de pisar em Acaraú, tá? Eu preciso saber o que os indicadores me mostram de pobreza multidimensional que pode direcionar a minha atuação lá. Então, eu venho aqui, aqui está me dizendo, opa, lá, escolaridade novamente continua a ser um problema nesse município, e depois o trabalho informal. Ora, então eu posso propor projetos sociais pensando na questão da educação do trabalho. Então, eu posso, a minha organização, né, a organização que eu trabalho, com educação e trabalho, eu posso ir para esse município. Só que aí é o seguinte, é um indicador direcionando, né? O indicador me mostra que existem esses problemas. Olha outra coisa. Que a água potável lá, ó, tem um peso no indicador. Olha, tem um grupo que a gente precisa trabalhar questões relacionadas ao padrão de vida. E eu posso fazer isso. Então, olha só, é um indicador que ele deixa, pessoal, de trazer para a gente aquele, assim, eu não estou no escuro, eu tenho uma lanterna. Eu sei onde estão e do que eles sofrem. Isso é importante, tá? Então, ou seja, agora eu sei onde tem maior pobreza monetária, multidimensional, em duas visões, e agora eu sei qual que é o problema social que mais arde lá nesses municípios. E aí, pessoal, feito tudo isso, aí eu tenho uma última abordagem, né? Perdão, uma penúltima abordagem, que é fazer o estudo espacial, tá? Eu não vou passar toda a apresentação, mas vocês já conseguem ver, porque já tem um tempo que eu estou falando, e como eu não vejo a imagem de vocês, que eu estou compartilhando a tela, me dá um oi aí se está todo mundo aí, se ninguém dormiu, se ninguém desistiu. Impossível dormir com a sua apresentação, Cristiano. Todos aqui. Está muito interessante, muito mesmo. Todos atentos aí às suas palavras. Tá bom, bacana. Bom, olha lá. Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo espacial. O indicador me direcionou ir lá para o Maranhão. Só que eu não vou atuar no Maranhão inteiro, nós não temos condições financeiras, né, para atuar. Então, eu tenho que fazer recortes, né, a gente fala a ideia de cluster. Nós pegamos dentro do estado do Maranhão, priorizamos as localidades mais pobres. Então, aqui eu estou mostrando só uma questão do Child Fund, porque todo esse estudo, né, do Child Fund é dentro dessa parceria com o Núcleo de Inteligência Social, né, que fica aqui na PUC Minas, né. Então, fica lá na PUC, enfim. E esse estudo nos direcionou onde? Para o Maranhão. Então, eu estou mostrando aí, criamos a estratégia, né, da ponte social, ou seja, onde nós captamos muitos recursos aqui no que a gente chama, né, nas localidades onde mais abastadas, né, na região sul-sudeste, para direcionar recursos aqui para o Maranhão. Bom, vamos lá para o Maranhão, eu não vou fazer toda a apresentação. Então, o primeiro cluster que nós fizemos, olha aqui, ó. Primeiro, deixa eu diminuir um pouco aqui a escala. Deixa eu voltar. Pronto. Olha que interessante. Lá no Maranhão, aqui, ó, esses polígonos que eu fiz aqui, ó, foram os municípios selecionados. Nós fizemos cluster, olha lá.
Dentro desses clusters, nós pegamos de todos esses indicadores, o que nós fizemos? Vamos fazer um estudo espacial. Então, nós começamos lá no município de Catu. Ok. Então, eu fiz um estudo, que tipo de organização, de ONG que atua lá. Então, tem toda aqui umas possibilidades de parceria, porque o Child Fund não trabalha com execução direta, trabalha com co-execução. Bom, e aí eu falei, então vamos ver se aquela pobreza, pelo número, se ela materializa visualmente, né? Então, aqui é o perfil dos municípios que o indicador mostra, olha. O perfil de casa, o acabamento das casas. Bom, ok, então, até então, aqui está ok. Então, isso é no município de Catu, numa das comunidades. Depois nós somos no município de Morros. Tá, vamos ver como que está esse município. A gente encontra qual o perfil. Então, esse é o perfil do que a gente já tem. Bom, aí, de novo, faz assim, nós temos a necessidade de parar. Gente, é o seguinte. Quando a gente mostra isso aqui, nós temos todo o cuidado de dizer, não é que isso aí é a pobreza, não, viu? Porque tem muitos de nós aqui que gostaríamos de ter uma casinha num lugar desse para ter muita tranquilidade. Então, não é isso que a gente está vendo. A gente está com questão de perfil. Lembra que no indicador a gente pega acabamento de casa? Essas casas aqui, ó, elas estão até boas, mas algumas podem trazer vulnerabilidade e doença à criança, né? Então, por isso que a gente mostra essa penúltima etapa desse estudo geral, né, de viabilidade. Tudo. Por exemplo, Cachoeira Grande, lá no Maranhão. Qual que é o perfil? Bom, aqui um perfil, né, de atendimento. Então, isso tudo a gente pega pelo Google, né? Aí tem um detalhe, né? Quando a gente vê esse perfil, a gente fala assim, então, alguns falam, isso é pobreza, outros, isso não é. Olha, é o seguinte, o carro da Google, né, do Street View, ele não vai nos lugares mais pobres, não, tá? Eles ficam só na sede. Acreditem, isso aqui é a sede do município, tá? Todos esses que a gente está falando. O Street View, ele não consegue dar conta de entrar nas comunidades que mais precisam. Bom, aí a gente sai de um cluster, a gente vai para o outro. Aí agora eu não vou fazer esse exercício, tá? Mas aqui, ó, porque é o mesmo para todos. A gente fez esse estudo, ela mostrando os lugares que nós vamos atuar. Então, aqui, ó, todos esses lugares. Eu posso clicar aqui e ir lá em cada um dos municípios. Agora, olha só. Depois de fazer tudo isso, pessoal, ainda tem a parte mais importante, né? Olha só, a gente começou a trabalhar dentro de um escritório, com indicadores, com conforto, com uma série de coisas, né? Mas os indicadores, eles já nos mostram que eles podem ser corrompidos, né? Eles podem... Corrompidos em que sentido? Se tiver uma pessoa muito rica numa cidade, ele pode maquiar a maior parte que não tem recurso financeiro, a questão da desigualdade. Então, mesmo passando por tudo isso, a etapa final, agora sim, essa foi a penúltima, aí a gente vai para a última etapa, que é a etapa do estudo de campo. Aí vai uma equipe para todas essas localidades que a gente está falando aqui, todos esses municípios, e isso foi feito, tá? Então, por exemplo, esses municípios aqui, desse cluster que a gente mostrou, olha aqui. Deixa eu só fechar aqui. Todos eles, esses aqui, ó, todos eles foram visitados. E aí nós vamos com uma equipe interdisciplinar, né? Pessoas muito focado na área da geografia, ciências sociais, técnicos do Child Fund, inclusive pessoas também da captação de recursos, porque no momento de fazer esse cluster, existem coisas que tem também esse viés, né, de marketing, enfim, uma série de outras coisas. Então, nós pegamos uma equipe bem diversa e a gente vai em cada um desses municípios e a gente avalia. Olha, aquilo que o número diz mesmo? É real? É real? E aí a gente fez tudo isso. Olha só, não tem mais aqui, mas teve um cluster que o indicador me mandou para cá, para o Maranhão. E quando eu e essa equipe a gente visitou, deixa eu só aumentar aqui, ó, que a gente vai poder ver o Brasil melhor. Bom, a gente excluiu o cluster. Sabe por quê? Porque quando a gente chegou lá, essa cidade já tinha melhorado muito. Melhorou muito. Então, ou seja, eu não posso tomar decisão de gabinete, tem que ir para campo. Então, essa é a última etapa onde nos direciona, tá? Se tem aquilo que visualmente a gente tem. Aí, um detalhe importante. Se há a decisão direcionando para cada um desses clusters aqui, aí nós temos
subetapas dentro dessa última, que é, nós vamos começar a fazer consultas com grupos focais dentro desses municípios. Por exemplo, tem um município aqui que, se vocês jogarem depois Belágua, lá no Google, vocês vão encontrar documentários muito, assim, chocantes, tá, sobre pobreza. E nós fomos nesse município de Belágua. E aí, foi interessante que, uma vez, o que a gente viu, falou, não, aqui é lugar para a gente atuar. E aí, a gente manda depois uma outra equipe para fazer um estudo especializado, tá? Técnicos, especialistas, agora vamos começar a fazer um estudo junto com grupos focais. Aí, dentro do estudo que esses grupos focais direciona para lá, e aí depois a gente vai começar a trabalhar com parcerias para a gente, de fato, poder pensar projetos junto com aquela comunidade que será beneficiada. Observem que são várias etapas que nós fazemos justamente para a gente ter certeza que a gente está no lugar certo. Porque os números podem esconder e nos levar a tomar decisões erradas, tá? Então, por isso que é importante. Olha, eu não vou entrar aqui agora, mas aqui, ó, na Bahia, aqui, ó, nós estávamos fazendo esse mesmo estudo para um município na Bahia, e olha que interessante, porque às vezes a gente fala assim, Cristiano, mas o que aconteceu que mudou muita coisa? Normalmente, quando essas, eu não sei se pode chamar âncoras ou empresas tubarões, essas grandonas, quando elas vão para algum município, tá? Elas influenciam todos os outros municípios circunvizinhos, né? Então, teve um município na Bahia que entrou acho que a Alpargatas, né? A Havaianas, ela entrou no município próximo. Pessoal, mudou toda a dinâmica daquele lugar. Então, os indicadores, como a gente não tem indicadores tão atuais, eles direcionam para lá. Quando você chega lá, já mudou, já é outra cidade. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Para não passar vergonha, né? É melhor a gente ficar vermelho agora que roxo depois como patrocinador. Então, é isso, tá? Tomem cuidado, porque os números, eles podem ser influenciados por empresas que chegaram numa localidade e ele vai mudar a dinâmica inteirinha, tá? Muitas vezes a gente fala muito empresas estabelecidas há muito tempo. Não, gente, não é só isso, não. Essas aí a gente já sabe. São empresas novas. Direcionou, foi para aquele lugar, ela vai mudar toda a dinâmica. Bom, então olha só. Falei muito dessa parte quantitativa, são 11h25. Eu vou mostrar agora aqui só algumas abordagens de avaliação aí do projeto, já dentro do projeto. E depois eu vou abrir para a gente concluir com considerações, perguntas e possibilidades, tá bom? Bom, então até agora eu peguei esses dados, né? Alguns secundários, poucos primários e uma questão importante. Cristiano, mas isso aí você está avaliando impacto? Depende da escala. Porque se você pega um município desse e você começa a mensurar, né, esse indicador público mesmo, e de tempo em tempo você consegue ver pelo menos um progresso municipal e você pode usar medida estatística para ver qual que é a sua contribuição para aquilo. Então, sim, isso está totalmente dentro de um caminho. Só que isso ainda é muito grande, né, gente? Não está dentro ainda da nossa atuação, que ela se restringe, às vezes, a um grupo pequeno dentro de um município. E aí eu vou mostrar para vocês algumas abordagens de avaliação e a solução que o Child Fund, né, está criando é justamente o que eu comecei lá no início da apresentação. É ter um aplicativo, um censo que a gente aplica com as mesmas famílias e aí a gente, de fato, consegue responder. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é uma abordagem interessante, tá? Deixa eu colocar no modo de apresentação. Deixa eu ver onde que é aqui. Bom, se eu fizer assim, ele já vai mostrar. Do jeito que está aí, eu estou apresentando por um PDF. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Tá ok. Dando para ver. Olha só, dentro de um dos projetos, nós temos uma atuação de uma parceria com a Procter & Gamble, a P&G. Eles desenvolveram uma tecnologia social, um sachê purificador. É uma mini estação de tratamento de água, um sachê, né? E esse sachê, como que ele funciona? Você pode colocar dentro de um recipiente com água, até então, né?
imprópria para consumo, você joga esse sachê de 5 gramas, mistura, tem todo um processo de purificação, e essas famílias, né, essas pessoas que precisam, que fez todo esse processo, você pode consumir a água ali depois de 20 minutos de todo esse processo. Eu não sei se todo mundo conhece esse projeto, mas também depois pode entrar no Google, né, o YouTube lá, vídeos Água Pura para Crianças, Child Fund, vocês vão encontrar vários vídeos que nós fizemos. Mas aqui eu vou mostrar um pouco do estudo que eu fiz, tá? Esse projeto, então, nós temos a tecnologia social de purificação de água. Aí a P&G desenvolve um sachê. Só que aí entra toda a parte social, né? Que é nós trabalharmos, ensinarmos as famílias, toda a questão da educação ambiental, como manusear, né? Tem um projeto, é um projeto socioambiental para isso. Então, dentro dessa parceria, nós fizemos um estudo e direcionamos esse projeto lá para o Vale de Jequitinhonha. Tá? Com 9, né, naquela época, quando eu fiz o estudo, 9 municípios. Então, diante desse diagnóstico, saneamento, né? Muitas pessoas consumindo, não tem saneamento básico, não tem água potável. Então, a pessoa consumia água sem tratamento algum. Então, a gente pegou essa tecnologia, juntamos com toda a questão social, agregamos e propomos esse projeto Água Pura, que consiste em levar a educação e essa tecnologia para as famílias que não têm acesso à água. Então, as famílias recebem um sachê, elas vão lá no rio, aquela água barrenta, escura mesmo, joga esse sachê, mistura 10 minutos, essa tecnologia, essa condensa, né, em flocos, né, os coliformes fecais e outros tipos de material. Ele faz um aglomerado, né, dessa impureza, e depois de um recipiente, você pega um outro balde, purifica 10 litros, tá, por vez, você coloca um filtro, que na verdade é um pano, onde você coloca, e depois você muda de recipiente, fazendo esse filtro, e logo em seguida você pode beber essa água, que fica límpida, sem gosto, e própria para o consumo humano. Bom, e aí eu tive a missão de fazer o estudo de avaliação de impacto. Bom, aí, coisas que eu preciso falar. No início, né, eu fiz uma primeira avaliação. Eu fiz uma avaliação qualitativa. Olha a estratégia. Bom, eu não tenho como... se eu pergunto, às vezes, para a família se ela tem problemas com a veiculação, com problemas relacionados ao consumo de água, ela não sabe, muitas não têm nem acesso, né? Ou então são precárias, não sabe se tá passando mal, mas não sabe se tem a ver com a questão do consumo de água não tratada. Então, a primeira coisa que eu fiz eu vou estabelecer, chamei especialistas na área e falei assim, ó, quais são os sintomas de doenças de veiculação hídrica? E a gente colocou dor de cabeça, mancha na pele, náusea, vômito, nós estabelecemos aí todos os sintomas. O que eu fiz? Eu coloquei isso dentro de uma ferramenta, tá? Fui lá no campo e consultei as famílias, perguntando assim, olha, você tem esses sintomas aqui? Pum, fiz isso em 2016. E tinha um número ali. Eu perguntei só do sintoma. 3 anos depois, eu voltei lá e perguntei às mesmas famílias, você tem esse sintoma? Tem um dado. Bom, e aí a pesquisa mostrou para mim, de forma qualitativa, mas eu quantifiquei. Ela é quali porque eu perguntei e depois quantifiquei, semi-estruturado. Aí eu fiz um antes e um depois. Então, assim, no início, tá? A quantidade de pessoas que falavam que tinham sintoma da doença era altíssimo. 3 anos depois, caiu pela metade. É como se fosse assim, se 50%, né, foram 20 mil famílias dentro desse projeto, 20 mil pessoas dentro desse projeto. Se eu pegar em números percentuais, era mais ou menos assim, das 20 mil pessoas, 10 mil, só a título de exemplo, 10 mil disseram que tinha esse sintoma. Eu não tenho exame médico para falar, então por isso que eu fui por essa abordagem. E 3 anos depois, apenas 5 mil disseram que tem esse sintoma. Então, nós fizemos, olha, isso é um estudo interessante, publicamos, que, de certa forma, recebeu, né, essas famílias, teve uma redução. E publicamos. E nessa época que alguns, né, a academia e algumas outras instituições começaram a nos questionar. Mas como é que você pode ter certeza que foi você? Por que não foi o programa Mil Cisternas? Por que isso? Por que aquilo? E a gente discutia, né, no sentido de... Você sabe por que não é o programa Cisterna? Porque
não é só o fato de captar água de chuva, não, porque na hora que a família pega, se ela não lava a mão, se ela não passa por um recipiente, ela vai contaminar a água da cisterna do mesmo jeito. Ah, mas como é que você pode provar? Aí fica toda aquela situação. E foi aí que começou toda essa motivação de tudo que a gente falou. Eu fiz esse primeiro estudo, que foi muito legal. E aí, gente, uma pessoa do Tribunal de Contas da União viu essa pesquisa. Falou assim, tá, legal demais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dados públicos que eu tenho lá no Tribunal de Contas. Vou pegar e vou ver se a sua pesquisa está batendo. Atenção, eram 9 municípios, e dentro dessa pesquisa que eu fiz, tinha um município que ele não teve tanto impacto, não. Então, 8-1. E o rapaz do Tribunal de Contas fez a pesquisa com dados dele. Resumindo, ele emitiu um ofício depois para nós, dizendo assim, olha, na pesquisa que nós fizemos, ela mostra uma correlação exata com o que vocês fizeram. Eu peguei dados públicos e vocês pegaram dados junto com as famílias. E teve a correlação teve uma relação, não foi nem correlação. Os 8 municípios que tiveram maior resultado foram justamente os meus 8 municípios que tiveram maior resultado. E o que não teve menos resultado foi justamente o seu. E ele fez um ofício falando, olha, vocês realmente impactam por meio desse projeto. E aí foi muito legal, que uma abordagem que nós pegamos, né, cheio de questionamentos, ela foi validada por um externo. E aí foi muito legal. E agora o que eu vou apresentar para vocês foi uma terceira pesquisa, uma triangulação que nós fizemos. Ou seja, fiz uma qualitativa, quali-quanti, outra pessoa externa, e eu fiz uma, que aí foi quando eu entrei no mestrado, eu fiz junto com um professor lá do programa, o meu orientador. Olha lá, nós usamos uma abordagem, usando o grupo tratado de controle, tá? Em outras palavras, olha só esse mapa. Esse mapa é um recorte do Vale de Jequitinhonha, a mesorregião do Vale de Jequitinhonha. Então, se vocês imaginarem lá, né, Minas Gerais, Nariz de Bruxa, então faz um desenho lá para o norte, indo para a Bahia. Esse aí é o Vale de Jequitinhonha com 51 municípios. Bom, o que nós fizemos? Dentro desse estudo, onde vocês estão vendo aí, né, polígonos com um laranja mais escuro, são os 9 municípios que nós atuamos. Esse é o grupo que a gente chama de grupo tratado, ou seja, o grupo que recebeu o projeto. Esses outros aí com uma cor, né, um tom mais claro, né, um laranja, né, um rosa mais claro, são os municípios que não receberam o projeto. Mas por que a gente só selecionou esses? Porque eles fazem parte de uma mesma bacia hidrográfica. E aí, estou na área, porque, né, como geógrafo, eu tive a ajuda lá da turma. Então, ou seja, eu não podia, né, relacionar o estudo lá embaixo no Vale de Jequitinhonha, né, lá embaixo, aqui onde eu tenho, por exemplo, Diamantina, lá embaixo que eu falo no mapa, tá? Que é o considerado o Alto Jequitinhonha. Enfim. Aí o que acontece? Eu tinha que relacionar similares, eu não posso relacionar alhos com bugalhos. Então, esse método tratado de controle ok, eu vou pegar municípios que se abastecem do mesmo tipo de água, os que receberam o projeto e os que não receberam o projeto. Aí, olha que interessante. Nós tivemos esse resultado aí, tá? Aí, tem os municípios que nós atuamos, são aqueles de laranja, o tom mais intenso e escuro, tá? Desses 9 municípios, então, se eu faço um recorte nesse gráfico, à esquerda eu tenho uma redução e à direita um aumento. Tá, mas do que você está falando? Qual foi o estudo que nós fizemos? Nós entramos lá no DataSUS, tá? Nós fizemos alguns estudos assim. Entramos lá no DataSUS e fizemos uma investigação do CID, Classificação Internacional de Doenças. Nós queremos pegar todo o CID de pessoas que tiveram internações durante o período do projeto, antes e depois, com o CID que tem doenças de veiculação hídrica. A gente chamou até médico para falar quais são os CID, né? As doenças que têm internações por veiculação hídrica. E nós retiramos essa informação, um antes e um depois. Então, o que a gente está vendo aqui? Que nesse período do estudo, o número de internações, por exemplo, em Virgem da Lapa, caiu em quase 100%. Em Genipapo, 66%. Em Francisco Badaró, 80%. E olha lá, e eu tenho que, dos 9 municípios, todos reduziram o número de internações. Só o município de Medina que aumentou consideravelmente. E aí a gente, novamente, né? Lembra que a pesquisa que eu fiz uma abordagem qualitativa? Olha lá, quando eu pego o dado de internação, é exatamente o único município que eu tive problema foi o de Medina. E nós temos explicações para isso, tá? Mas, enfim.
Não vou entrar aqui na questão. Mas então, pegando o número de internações, ou seja, nós percebemos que nos municípios que nós atuamos, tá? Onde recebeu esse projeto, houve uma redução nas internações. E aí nós fomos lá no campo entender. E aí a gente ouviu coisas do tipo. Aqui, e nós temos depoimento disso também por meio dos próprios beneficiários. Pessoas falando assim, aqui na localidade, os médicos, eles receitam o remédio para a gente. Ou seja, o nosso projeto social, ele era para pegar o sachê, né, eles colocavam como no receituário. Os médicos colocavam assim, pegar sachê do projeto Água Pura para Criança. Porque eles veem o sachê como remédio. Porque os médicos começaram a falar, toma aí, faça esse processo químico lá na sua água. E aí reduziu. Bom, aí depois de tudo isso, nós temos agora, olha só, então aqui nós temos os municípios atingidos, aqueles que são tratados. Agora o controle é aquele da bacia hidrográfica que não recebeu o projeto. Olha lá. Aqui significa o seguinte, municípios não atendidos, tá? Aqueles que estão com menos aí, significa o seguinte, reduziu o número de internações. E aqueles que estão com um número positivo, significa que aumentou, tá, o número de internações com doenças de veiculação hídrica. Então, o que é interessante a gente ver aqui? A gente observa que alguns municípios, ele reduziu o número de internações, mesmo não participando do projeto. Claro, porque o poder público, né, alguns municípios, eles avançaram, ainda bem. Agora, a maioria não. Por quê? Quando eu pego o grupo tratado e grupo controle, eu tenho esse resultado aqui. Olha só. Os municípios que não receberam o projeto, teve um aumento de 12,8% no número de internações no período. E os municípios que receberam o projeto, caiu para menos 49%. Ou seja, se a gente fosse reduzir assim, participa do projeto, reduz em 50% o número de internações. Não participa, aumenta em 12%. Ora, esse estudo que eu fiz aqui, ele foi feito agora. E lembra aquele estudo que eu comecei lá em 2016? Lembra que eu falei que as famílias que nós estudamos, numa abordagem até então amadora que eu fiz, tinha uma redução de 50% do número do sintoma. Olha que interessante, eu peguei dado público agora e reduziu 50%. Então, olha como a correlação é quase que exata, né? Então, deixou de ser correlação e virou uma relação. Esse estudo que nós fizemos, eu fiz junto com o meu orientador lá na PUC, e foi interessante que ele virou, inclusive, capítulo de um livro. Ele virou capítulo de um livro dentro da geografia espacial. Por quê? Porque ele mostrou que esse estudo que nós usamos, usando dados, coleta de dados do DataSUS, mais coleta com o público, ele mostra, sim, que nós tivemos um impacto. E aí nós concluímos esse estudo, foi muito legal, né, e chancelou, né? Desde o período que a gente começou a fazer estudos até agora, a resposta é, ok, nós pegamos várias abordagens, quali, quanti, e métodos de triangulação, e confirmou que esse projeto ele gera impacto social. Bom, então isso foi uma abordagem muito legal que nós construímos e, deixa eu só minimizar, eu tenho esse outro estudo aqui, que aí ele é uma abordagem, deixa eu só, peraí, deixa eu ver se ele tem, ele não vai ter, tá? Mas eu tenho aqui, dentro de um processo que nós fizemos, porque olha só, que interessante. Esse projeto Água Pura, ele é muito fácil de avaliar, entre aspas, porque ele tem dado público e números, então foi fácil de avaliar. Agora, e esses projetos nossos aí do dia a dia, né? Que a gente está falando de coisas intangíveis, coisas que não são fáceis de mensurar, como mudança de comportamento, né? Com certeza vocês já ouviram isso. Às vezes a gente vê que uma comunidade, um grupo ali de mulheres, elas têm problema com autoestima. Então, se você fizer um projeto que trabalha a autoestima, essas mulheres, elas automaticamente são empoderadas, elas veem o valor e elas vão poder mudar a sua realidade. Então, mas e aí, como mensurar a autoestima, né? Aquele grande desafio. Bom, existe sim uma abordagem técnica criada por um psicólogo que eu não me lembro o nome agora, mas é muito caro. Mas você pode estabelecer o que seria autoestima e fazer abordagens muito parecidas com aquelas que eu fiz lá dos sintomas, né?
sintomas de doenças de veiculação hídrica. Só que nós fizemos isso para os nossos projetos, né? Vocês estão vendo um quadro aí, teoria da mudança. A nossa teoria da mudança, ela foca nos públicos, né? A criança, o adolescente e o jovem. Então, as mudanças, muitas vezes, né, dentro do que a gente tem, é a mudança comportamental. Então, o que nós fizemos? Pegamos a teoria da mudança, estabelecemos uma matriz, consolidamos junto ao ODS e fizemos a nossa avaliação de impacto. Olha só. Eu vou colocar só a ideia do ciclo. A mesma ideia de avaliar projetos usando um grupo tratado e um grupo controle. Eu vou concluir aqui a minha fala dizendo o seguinte. Tá, Cristiano, como é que você fez isso? Bom, se eu tenho a teoria da mudança, sabe esse ciclo de vida 3 aqui, pessoal? Ciclo de avaliação de impacto. Eu tenho números aqui. Mas por trás disso, eu tenho todo um estudo onde nós chamamos especialistas na área da juventude. Dentro dos especialistas de área de juventude, mais a nossa teoria da mudança, nós temos lá o que um jovem precisa ter. A própria BNCC, que estabelece o currículo das crianças, né, para a educação, ele estabelece o que uma criança de qual faixa etária que tem que ter. Não é assim? E nos nossos estudos é a mesma coisa. Então, o que um jovem precisa ter? Então, com teoria da mudança e com especialistas, nós estabelecemos, um jovem precisa ter isso. Nós estabelecemos. E o que nós criamos? Uma escala de habilidades. Ou seja, bom, lá tem uma série de coisas que um jovem tem que ter. Aí ele tem que saber tomar decisão, ele tem que saber o que fazer, ele tem que aprender disso, ele tem que saber conversar. Então, nós estabelecemos. Uma vez estabelecida essa escala de habilidades, o que nós fizemos? Estabelecemos um questionário para aplicar com esse jovem. Um antes e um depois. Ou seja, a gente vai lá nesse jovem, faz a pergunta com esse questionário um período, depois a gente faz em outro momento. Só isso aí já é suficiente para você dizer que você contribui para o impacto. Vamos lá. Vamos imaginar, vou voltar na ideia, tá? Apesar de eu estar falando aqui de... Vamos voltar, porque eu dei o exemplo do grupo de mulheres, né? A questão da autoestima. Vamos imaginar que nós estabelecemos um processo com especialistas. O que é uma pessoa com autoestima? E a gente vai estabelecendo uma série de fatores. Uma série de fatores. Leva para pessoas que entendem do assunto. Não é para quem acha, não. É psicólogos, é psicopedagogo e por aí vai. Estabelece essa escala, né? E aí, vai lá e faz uma coleta de dados no início e uma coleta de dados no fim. Isso significa que, se houve aumento naquilo que você entende como uma melhoria, né? Por exemplo, vamos imaginar... Gente, isso é muito complexo, tá? Mas vamos imaginar que aqui nós estabelecemos que pessoas com elevada autoestima, essas pessoas falam com o público com maior facilidade, essas pessoas empreendem, essas pessoas assim... Bom, feito isso, depois a gente consegue ter... Com esse antes e depois, a gente consegue mensurar. Por exemplo, no início do projeto, essa pessoa não fazia isso, não. E no final ela faz. Ou seja, já consigo quantificar se houve uma melhoria. É mais ou menos essa lógica. Então, só ali no ciclo 3, observem que nós temos ali barras, colunas. Tem uma coluna ali, 30, 51. Isso significa o seguinte, dentro da escala de habilidades, para um jovem, dentro dessa escala percentual de 0 a 100, eles não 30% das habilidades. Aí nós fizemos vários projetos, várias intervenções, e no ano de 2019, quando a gente coletou, no final, subiu para 51. Ou seja, nós aumentamos, contribuímos para que esses jovens aumentassem tudo isso que a gente entende que um jovem tem que ter. Ou seja, isso é impacto. Porque essa pessoa adquiriu conhecimentos temáticos em várias áreas estabelecidas, né? Bom, e aí vocês vão ver uma coluna ali mais clara, 2642. Esse é o grupo controle, que dentro desse método, nós não só investigamos o nosso público, mas nós fizemos o seguinte. Vamos pegar aqueles jovens, tá, que têm o mesmo perfil socioeconômico que é o nosso. Vamos aplicar a pesquisa neles, antes e depois. E aí a gente tem aí um método controle tratado, onde eu tenho, olha lá, ele subiu de 26 para 42, um jovem que não recebeu o meu projeto. Eu posso afirmar aqui que esse jovem, ele está recebendo outros benefícios, outros projetos, pode ser, por exemplo, de uma organização da sociedade civil, que não é o Child Fund, com certeza, porque a gente não atua, mas é uma similar. A escola também, o poder público, tudo isso, ou seja, as coisas, elas estão funcionando de alguma forma. E a gente observa que, mesmo sem o Child Fund, há progressos, há evolução com esses grupos de jovens. Ocorre que essa abordagem metodológica, ela diz o seguinte,
Quando o Child Fund, ele olha com ele, é 51 menos 30, ou seja, aumentamos em 21% a escala de habilidade, tá? Mas quando a gente compara os jovens do Child Fund, tanto no período inicial quanto no período final, a gente vê que há uma diferença, tá? Essa diferença, pela revista Science, ela diz o seguinte, que quando essa diferença, ela está acima de um recorte de 5 pontos percentuais, por exemplo, 51 menos 42, a gente está falando de 9 pontos, é que o impacto desse jovem, né, desse público investigado em relação ao outro, ele é muito maior. Então, significa o seguinte, tá? Deixa eu ir tirando aqui o meu modo compartilhamento, que eu quero ver agora vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Aí eu estou interrompendo aqui o compartilhamento. Dentro daquela abordagem, diz o seguinte, que os jovens, quando eu pego eu comigo mesmo, eu melhorei, quando eu olho com o outro, o que eu posso afirmar? Posso afirmar que quem participa desse projeto que está com maior escala, de certa forma, ele teve alguma coisa que fugiu à regra. Ele teve uma aceleração. Então, como que conclui aquilo? Olha, jovens que participam dos projetos de juventude do Child Fund, eles estão um pouco acima nessa escala de habilidade. Bom, e aí a gente conclui. Nós fizemos isso tanto para o ciclo de vida dos jovens, como para as crianças e como para os adolescentes. Em todos, os que participam desse projeto do Child Fund, eles têm um progresso maior. Tá? Não é que é melhor, mas eles têm mais habilidades para lidar com os problemas do dia a dia. Bom, e aí a gente conclui, né? Eu prometi para vocês que eu ia encerrar um pouquinho antes, para a gente poder fazer as considerações finais, se alguém tiver alguma pergunta. Mas então aqui a gente encerra um pouco, né, esse ciclo de monitoramento, avaliação de impacto, mas a gente está fazendo melhorias, tá bom? Bom, e então, assim, em linhas gerais, o Núcleo de Inteligência Social, ele tem essa perspectiva de fomentar esses estudos e que isso fique exposto para ajudar não só as organizações, as pessoas a fazer as suas pesquisas de avaliação de impacto. Bom, eu já vi que algumas pessoas levantou a mão, e aí eu vou agora parar de falar, porque eu falo muito mesmo, para a gente fazer as considerações finais, tá bom? Tiana, primeiro, sim, muito obrigada por essa apresentação fantástica. É delicioso te ouvir falando e de temas tão importantes. E eu fiz algumas anotações aqui que, assim, fora a própria apresentação do NIS em si, que eu acho que não tem nem muito o que dizer sobre ela, o quanto ela pode ajudar todas as organizações, né, que atuam com o terceiro setor, com infância e com várias outras áreas também, né, que tem interface. Eu acho que isso, assim, realmente muda a forma de atuar das organizações, que vão poder se planejar com base em dados, né, em um diagnóstico. Isso realmente é altamente relevante. Mas, desde o início da sua fala, eu achei tão importante aquela sua contextualização, aquela sua história, né, de como você chegou ao terceiro setor. Isso é muito bom de ouvir, porque poucas pessoas, né, têm essa coragem também de dizer isso e de tocar em pontos tão importantes. Então, vou passar bem rapidamente aqui para passar a fala para as outras pessoas, mas eu só queria pontuar isso, que realmente eu acho que bom que a gente gravou. Estou muito feliz da gente ter gravado e que outras pessoas vão poder te ouvir, né? Quando você fala que chegou ao terceiro setor porque você precisava de um emprego, não era pelo propósito, né? Não era o que você tinha sonhado, é muito bom ouvir isso, porque eu já até a minha própria equipe, algumas pessoas, olha, ele está relatando a minha história. Gente, o terceiro setor gera emprego. É muito bom a gente ter isso muito explícito, porque eu ouço isso ainda até hoje. Ah, tá, tudo bem, esse é o seu trabalho voluntário, o que você faz para viver? Que não é isso, né? Ou então assim, você recebe salário, mas você não atua numa organização de fins lucrativos? Então, gente, isso a gente ainda precisa falar, o terceiro setor, ele gera emprego, e não é pouco, né? A gente pode pegar aí vários censos, dados, a gente tem isso,
né, disponível, é muito importante a gente trabalhar em cima disso. Nós somos profissionais, a gente paga conta como qualquer outro profissional, né, então é muito importante a gente ressaltar essa importância do profissionalismo. É quando você fala do seu currículo e do quanto você sentiu necessidade de ir, né, fazendo cursos e procurando, buscando, se aperfeiçoando, o quanto é importante. Hoje a gente está vendo aqui uma apresentação da Child Fund Brasil de boquiabertos, né, porque lá tem profissionais como você, são capacitados, que são qualificados, que fazem cursos acadêmicos por fora também, e estudam também, porque a gente também tem essa questão da falta de dados acadêmicos, de trabalhos acadêmicos, de bibliografia, né, especializada. Então, foi muito importante você ressaltar isso. A questão do Project DEPRO, eu passei pela mesma situação que você, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, e aqui eu não faço nada com aquele diploma. Começou a fazer sentido para mim depois do Project DEPRO. Então, realmente é uma coisa que a Fundamig tem divulgado muito, a gente tem chamado as organizações de fato para conhecer essa metodologia, porque ela é aplicável. O SEMAIS também tem toda a sua equipe já certificada no DEPRO, então a gente faz propaganda mesmo, assim. E até aproveitando, né, a gente tem um grande parceiro na Fundamig, que é a Quintessência Inteligência Organizacional, né, quando a gente lançou essa parceria lá, você fez até uma fala para a gente, porque realmente é uma organização que tem a chancela, né, da organização que me fugiu aqui a palavra, né, que é a detentora da metodologia, não é detentora bem a palavra, né, PM for NGOs, né, que é a organização que tem essa metodologia, ela é chancelada por ela, e você falou ali ao final também sobre a teoria da mudança, né, e eu tenho certeza que muita gente não sabe do que se trata, apesar de que a gente tem ouvido mais falar sobre essa teoria da mudança agora, mas ainda é muito nova para muitas pessoas, né, e a Quintessência também tem esse curso, e lá na Escola Aberta do Terceiro Setor também tem um mais básico, que é gratuito, né, acessível a todos. Eu sei que no SEMAIS também eles oferecem todos os 2 cursos e várias outras organizações. Então, busquem, profissionais do terceiro setor, busquem o conhecimento dessas metodologias, independente se vai ser na Quintessência, onde é que vai ser, na Escola Aberta, no SEMAIS, onde quer que seja, mas é importante, né, essa profissionalização para a gente mudar essa realidade. A falta do material acadêmico, então eu queria também pontuar que a gente tem o Núcleo de Altos Estudos em Voluntariado e Sustentabilidade, que é essa parceria da Fundamig com o Minas Voluntários, e que é exatamente esse o objetivo, né? Então a gente pode até conversar mais sobre isso depois, para a gente também ter mais essa parceria, né, que é exatamente no intuito de produzir material acadêmico para que no futuro as pessoas não tenham a dificuldade que a gente teve, né, essa questão dos dados no terceiro setor também, a gente está agora à frente do diagnóstico do terceiro setor em Minas Gerais, né, uma parceria da Fundamig com o CAUTS, do Ministério Público, com várias outras organizações que estão nos apoiando nesse diagnóstico, assim como o NIS vai ser extremamente relevante, né, para outras organizações, o diagnóstico também, e eu já estou aqui sonhando com o dia que a gente vai ter o resultado do diagnóstico para comparar com esses dados que a gente consegue pegar aí do NIS e ver, então, olha, aqui tem mais gente precisando ser atendida, mas não é o lugar onde tem mais organizações do terceiro setor atuando, né, então o comparativo disso já está aqui no meu sonho, a partir de hoje, né, eu acho que vai ser também muito bacana. E aí eu queria que você falasse rapidamente também se esse link para acessar o NIS está disponível, aonde que a gente consegue, né, ter acesso a esse banco de dados, a essa informação. Estou vendo que você colocou aqui no chat, né, nis.org.br, qualquer um pode entrar, né, não precisa ir lá na PUC, não precisa ir lá pedir para o Child, qualquer um pode entrar, né, nesse site e pesquisar e ficar sabendo lá os dados específicos de município, enfim, de um estado.
Então, isso é muito importante, a gente vai até deixar também todos esses links que a gente está comentando aqui na descrição do vídeo, quando a gente subir isso, tanto para o canal do YouTube da Fundamig, quanto para o canal do CEMAIS e de qualquer outra organização, né, que faz parte aqui do COEP e queira ter esse conteúdo lá disponível também, porque quanto mais gente acessar esse conteúdo, melhor. E, enfim, na correlação disso aqui, mais diretamente com o COEP, né? O COEP tem trabalhado numa extensão do Unindo Forças BH, a gente está tentando transformar isso no Unindo Forças Minas, né? E o quanto isso vai ser importante para a gente nesse projeto, né? Porque a gente vai poder identificar aonde a gente precisa começar o trabalho, onde a gente precisa atuar primeiro e de maneira mais forte. Então, mais uma vez, muito obrigada, a sua apresentação foi maravilhosa e muito bom ter você aqui com a gente no COEP e o Áureo como secretário executivo também do COEP, tenho certeza que vai querer fazer esse encerramento. Passo a fala aí para os outros que queiram perguntar, enfim. Obrigada. Ô, Júlia, foi excelente a sua avaliação, né? Parabéns aí. Você trouxe todo esse conteúdo que o Dr. Cristiano proferiu, né? Durante essas quase 2 horas de palestra que chamou a atenção de todos nós. Eu queria, assim, parabenizar o doutor Cristiano de grande valia, né? Uma palestra de excelência para todos nós, né? São poucas pessoas que estão participando aqui, mas nós com certeza vamos, né? Está gravado, e igual a Júlia falou, graças a Deus está gravado. Nós vamos divulgar isso na rede Coep, e eu já antecipo para você, doutor Cristiano, que na próxima reunião, na primeira reunião presencial do COEP, que deve ser feito lá na Fiocruz, mas nós não sabemos ainda quando é que vai ser liberado, vai ser a sua presença lá em proferir todo esse conteúdo que você trouxe para a gente. E vou indicá-lo também lá para o COEP Nacional, para o André, que é o presidente do COEP Nacional, para você também proferir essa palestra para âmbito nacional. Tá? Eu vou entrar em contato com ele, vou deixar lá a par do seu currículo e do conteúdo importante aí da sua palestra. E gostaria mesmo imensamente de agradecê-lo, né? E muito importante esse link que você está passando aí para a gente. Júlia, o que a gente pode fazer também é convidar o Unis para ser um dos integrantes do COEP, né? Passar para eles lá, para eles preencherem, né? Fica virtual, né? Fica um físico. O físico a gente não tem como passar para eles agora, mas a gente manda por via e-mail essa proposta aí para eles serem participantes aí do COEP, que é de suma importância, né? Estou vendo que o Cristiano já aceitou aqui pelo chat. Não, para a gente vai ser muito importante. Outra coisa, Cristiano, não vou demorar muito não, na cidade de Comercinho, no Vale de Jequitinhonha, tá? O Araik fez esse projeto lá. Enquanto eu estava lá na Fiocruz trabalhando, eu fiquei sabendo desse projeto, né? Lá do Araik, né? Da Herculano, que adotou em alguns municípios, porque lá são 72 municípios, não sei se forem todos os municípios. E foi de ampla divulgação na cidade, todo mundo comentando. Eu fui para algumas localidades que eu estava trabalhando, que eu trabalho em especialização em esquistossomose, né, que tem muita lá, e eu fiquei sabendo desse projeto seus. Não sabia aí que era de vocês, sabia que tinha um projeto, né,
de colocar na água e purificação da água. Foi muito importante, eu fiquei assim, super entusiasmado. Convivi isso com essa realidade com a população de lá, que é a cidade de Comercinho. É onde a Fiocruz já trabalha lá há mais de 40 anos com esses sordomosos. E eu trabalho também lá com o projeto Pão Forte, né? E então eu tenho até título de cidadão honorário lá da cidade de Comercinho pelas algumas coisas que eu fiz lá nas questões sociais. Mas fica aí o meu agradecimento a você, tá? E a nossa próxima reunião, Júlia, seria em 16 de setembro. Mas se tiver alguma extraordinária, a gente faz sem problema nenhum. Fiquem em aberto aí. Não quer dizer que a gente vai voltar só em 16 de setembro. Né? Muito obrigado ao doutor Cristiano e a todos os participantes aí. O próximo aí pode falar alguma coisa. Pessoal, como ninguém levantou a mão aqui, se manifestou, e também para a gente cumprir com o horário de término aqui da nossa reunião, então eu queria propor que, se mais alguém tiver alguma outra dúvida, que possa mandar, né, para os nossos contatos e a gente repassa para o Cristiano para esclarecer algum ponto, né? Hoje a gente já convida a partir desde já para as próximas reuniões também, para estar conosco. E aí, se todos estiverem de acordo, ninguém quiser mais fazer alguma breve fala, a gente encerra por aqui, então, essa reunião ordinária do COEP Minas. Lembrando que essa reunião foi gravada e que vai ficar disponível nos canais do YouTube das organizações que são membros do COEP. Né? E aproveita essa fala do Áureo para já convidar a todas, né? O Child já aceitou aqui, e convidar também as organizações que atuam né, nessas questões da fome zero e da erradicação da pobreza, né, principalmente os ODS 1 e 2 ali, mas que também tem interface com vários outros, estão já convidadas a integrar o COEP e ajudar a gente nessa construção do projeto Unindo Forças Minas. Né? Então, é isto. Podemos fechar aqui por hoje? Júlia, por gentileza, envie o link do COEP Nacional do Frases do Betinho e a linha do tempo para o Cristiano, para ele já conhece o Vale de Jequitinhonha, sabe da realidade, mas essa frase do Betinho, eu acho que para ele vai ficar, né, assim, vai dar para ele uma visão geral do que é o Vale do Jequitinhonha. Ele já conhece, mas o fotógrafo tem uma visão diferente para quem está ali fotografando o ambiente. Né? Esse é um projeto, Cristiano, de mais de 36 anos de fotografia do Vale do Jequitinhonha. E ele se tornou um projeto social institucional da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigado. Legal, ótimo. Eu agradeço, né, a participação, por ter participado, todo mundo ter me ouvido, né? E eu vou aceitar sim, viu, Áureo? Tudo que você falou, me manda o material e eu estou à disposição, tá? A Júlia tem os meus contatos, pode compartilhar também o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa tarde. Combinado. Vou te enviar e vou disponibilizar também no texto aqui de descrição, junto com o vídeo, que aí todo mundo acessa. Boa tarde, gente. Obrigada. Júlia, Obrigada, boa tarde, também parabéns. sobre o COEP. Você tem aí sobre o COEP também. Seria Pode bom deixar, manda tá sim. bom? Eu te agradeço aí. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, viu? Pronto, gravação